Apareceu uns bichinhos aqui pra colocar na. Pera aí. Vai ficar com os bichinhos mesmo. E aí, Helena, como é que tem passado? Tudo bem, como pode ver, a maioria das pessoas, o meu corte de cabelo tá começando a virar corte de emo já. Pois é, cabelão aí, hein? Ah, posso te mostrar, Preciso comprar uns grampos. fazer assim, me mostra a tua franja que eu mostro, eu vou mostrar a minha. Olha aqui onde eu queria minha franja. Olha o nojo que tá isso aqui. Não Dá, dá, pior que né? o Jonatas também. O Jonatas também tá com o cabelão bem comprido. Bom, vamos começar então? Uhum. Então tá. Vamos bater a palma para sincronizar o áudio depois. Tá. Ah, agora sim, agora sim. Estamos na nossa live do feirão já tradicional. Uhum. E comentei com o Jonas, olha, o Jonas está pensando em mim. Comentei com o João ontem, que fomos Uhum. divulgados no universo HQ, Helena. Ah, achei muito bacana Ah, legal. a série de lives e tal. E para quem Uhum. não conhece ainda, apresenta Helena Aing. A Helena é uma jovem realidade do mundo das ilustrações e do mundo das artes do Rio Grande do Sul. Ela participou de 4 edições do Feirão dos HQs. Edição de número 12, 23, 26 e 31. Helena passeou por todas as casas possíveis do Feirão. É, pois é, verdade. É, e é esse pessoal aí que eu estou convidando para aparecer. Helena, muito obrigado pela presença. Uhum. Eu que agradeço. Ah, que bom. Helena, eu tenho algumas perguntas que eu tenho feito já para as pessoas, assim, estimulando a memória. Eu quero saber de ti, como é que começou essa questão da ilustração na tua vida? Tu teve algum professor, teve estímulo em casa, tu foi mais autodidata, tu fez cursos antes, como é que se deu isso aí na tua Uhum. trajetória? É, eu sempre tive bastante estímulo em casa, até que a minha mãe, ela tem um... Ela estudou para ser professora na faculdade, mas não seguiu com essa carreira. Sim. Mas ela sempre estimulou, tudo assim, quando eu era criança. E aí ela viu que eu gostava muito de desenhar, ela sempre me deu material para fazer isso, sempre me estimulou bastante para fazer desenho e tudo mais. E Uhum. aí eu fui crescendo assim, né, desenhando e tudo mais. Aí chega uma hora que tu começa a pensar na tua vida adulta e tu pensa se tu realmente quer seguir uma carreira de artista, né, uma coisa Sim. complicada. Mas por volta assim de 2012, assim, eu não lembro quantos anos eu tinha, eu decidi que não, era isso que eu queria. Eu ia me esforçar para conseguir ser um artista. Aí eu comecei autodidata, né, vendo tutorial no YouTube, vendo livros, fiz cursinho à distância do Padre Helf de arte. Sim, 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 sim. É, isso é uma coisa que eu lembrei até recentemente, que eu achei os livros de novo na casa dos meus pais. Ah, Aí, a primeira interação que eu tive com algum curso mesmo, não sendo autodidata, com um mentor, foi com o Edu, né, o Edu Zucchi. Ele sim, foi um dos meus primeiros mentores. Me ajudou bastante na parte, assim, tipo, de saber me desinibir, de tirar a minha... Eu era uma pessoa muito introvertida, não conseguia me vender direito e tudo mais. Então, ele criou muito a base para mim, né? Para mim conseguir me botar lá fora e trabalhar mais. E aí o que construiu mais ainda em cima disso foi ir para a Dynamo daí. Daí eu sim, estudei também na Dynamo, fiz o curso de desenho artístico deles, de anatomia, de história em quadrinhos. sim. E aí depois, né, trabalhando lá com eles, eles me convidaram para dar aula. Que Então, massa. estou dando aula ainda, né, não presencialmente, estou dando aula online. E agora eu estou indo para o digital. Parte da minha história agora de arte está sendo artes digitais, que eu estou aprendendo a fazer e me esforçando bastante, que é esse o lado que eu quero ir. Eu quero ir para design de jogos, de concept art, ilustração para card, game, essas coisas assim. E a Helena, ela também participou da segunda Expo Arte Feirão dos HQs. Foi muito bacana ver o trabalho dela lá no Lecó de Café. E eu conheci a Helena num evento ali em Canoas, no Universos Paralelos. Tava ela ali, na época tinha o cabelo comprido, Uhum. e ela estava mostrando as artes dela naquelas pastas imensas de Uhum. desenhista, né? A Ah, três. isso, A3 clássico, aquele grandão. E aí ela estava mostrando numa banca de livros e revistas e tal. Aí eu olhei aquela figura assim, mostrando as artes, vamos dar uma olhada, né?
e tinha coisas absurdas ali. Falei, meu Deus do céu, quem é essa pessoa, né? E aí, aos pouquinhos, ela foi aparecendo para o mercado. E eu já vou mostrar aqui para o pessoal, Helena, um print desse primeiro trabalho teu que me marcou, que foi Uhum. esta cabeça dessa figura aqui, ó. É. Coincidentemente, que é também que eu tô desenhando agora. Olha só, pessoal. Isso aqui, Gira. isso aqui é um print, né? Que ela fez de uma arte Uhum. imensa. E a quantidade de detalhes é uma coisa absurda, absurda, absurda. Sabe? E também já vamos aproveitar e falar então das tuas influências, né, Helena? Porque tu está sempre muito desenhando dessas influências orientais tuas. Quais outras influências que tu trouxe para tua arte? Assim, alguma coisa de quadrinho, mais anime, mais mangá, esses tokusatsu, esses monstros japoneses? Por onde é que tu vem? Olha, eu acho que meu amor assim por monstros começou em Scooby-Doo. Eu era muito fã de Scooby-Doo, adorava. E o Scooby-Doo me introduziu a toda uma questão tipo mitológica, tipo de monstros do Lago Ness, Sim, monstros clássicos e coisa assim, que é uma coisa que eu comecei a gostar muito. Eu assisti muito também documentário, sabe aquele documentário do History Channel, tipo Monster Quest, que os caras vão lá e sei, sei, ficam o dia inteiro vendo se o monstro existe ou não, e daí no final eles nunca acham sei. nada, eu ficava Tá. tão chateada. E aí, quando eu comecei a crescer, daí sim eu comecei a receber a influência do mangá e do anime, né? Que você vai pra Sim. escola, tem uma fase que você vai assistir anime. Eu assistia muito Pokémon, mas o que começou a me marcar mais, assim, tipo, o primeiro mangá que realmente, tipo, me marcou e até hoje me marca na minha arte é o Berserk. Né? Uhum. O Berserk tem artes lindas, uma história fantástica, e atos grandes, mas eu desculpo, eu Sim, perdoo o artista. Depois que eu comecei a entrar nessa parte do mangá e anime, eu nunca cheguei a ler muito história em quadrinhos, sabe? sim, História em sim. quadrinhos é mais Turma da Mônica e tudo mais. Eu comecei a mais Claro. ler esse tipo de material depois que eu entrei na Gínamo, que eu comecei a conhecer, né, os materiais ocidentais, ao invés de ficar só no mangá. E aí, quando eu fui crescendo, eu comecei a assistir mais filmes. Né? Quando Ah, criança, os sim. meus filmes preferidos era o Jurassic Park. Eu e meus pais, quando passava na sessão, não sei se era sessão da tarde, mas era um canal que passava o Jurassic Park às vezes. Daí a gente, todo mundo ia assistir. Mas sim, daí eu comecei a assistir daí filmes de terror, aqui com monstros, né, Uhum. tipo Godzilla, Alien, Sim. Pumpkinhead, todos esses filmes assim de monstro e tudo mais, sempre é coisa que eu assisto. Eu gosto muito desse tipo de material e são coisas que me influenciam bastante. Mas com certeza, assim, quando eu olho para minha arte, sempre parece Ah, que o mais me influenciou mesmo são os artistas orientais de mangá. Né? Eu sim. falei do Berserk, mas também tem Junji Ito, também é um Uhum. outro artista de mangá que me influenciou bastante. E também tem o Devilman, também é outro ótimo. Recentemente, durante a Hum. quarentena, eu li mais um, mas é um que é sobre uma sala de aula que desaparece, sabe? Quer dizer, uma escola inteira que desaparece. O nome em inglês Ah, é The Drifting Classroom. É um olha. mangá de terror também ótimo. Então, realmente, eu tenho bastante influências orientais. Não, e uma coisa assim que eu vejo assim, na tua arte, Helena, é que tu tem um bom domínio sobre essa anatomia de monstros. Tu desenha os lagartos, depois outros bichos estranhos, aranhas, etc e tal, e tu vê que tem consequência, tem uma lógica encadeando a estrutura dos animais, sabe? E isso é uma coisa que eu sempre tive vontade de perguntar para ti, de onde é que vinha isso, né? Então, todo esse consumo que tu vem fazendo ao longo do tempo está resultando nessa Com coerência, certeza. né? É, e muito disso também vem do consumo de documentários. Eu gosto muito de. Desde criança, eu sempre gostei muito de documentário. Muito assim, tipo, documentário até sobre. Recentemente eu ando falando isso muito com o pessoal, né? Que são aqueles documentários sobre biologia especulativa. Né, que Sim. existe todo um meio dentro da ciência que é isso, né? Que é biologia Uhum. especulativa. E até durante a quarentena até revi alguns documentários que eu tinha assistido quando criança que me marcaram muito, né? Que são tipo aquele lá do Alien Planet, do Uhum. Discovery Channel, que é baseado num livro lá que é ótimo, aquele documentário, e muitos outros também. E uma outra coisa também que eu assisto bastante, até recentemente eu tenho assistido mais ainda, que me ajuda, né, a fazer essa mescla de anatomias,
Hum, É uma coisa meio macabra. O pessoal hum, sempre fica tipo, "Ah, nossa, mas são dissecações, né? Dissecações de animais. uhum, Existem muitas universidades que postam vídeos disso ao vivo, né? Dessas dissecações de animais para mostrar questões de anatomia. E isso também, sabe, ver os animais por dentro ajuda nessa hora de mesclar, sabe? claro, claro. Isso é uma coisa que eu até, quando eu era criança, eu Hum, chegava, né, a ver questões de anatomia e tudo mais, mas não era tão profundo que nem eu vejo hoje. Então, sim, sim. hoje é muito mais fácil eu pegar e fazer alguma coisa, porque eu já tenho essas construções na cabeça, essas questões fundamentais. Então, o pessoal sempre me pergunta, né, nossa, como é que tu faz tão rápido isso? Mas é que, quando tu já desenhou tantas vezes, assim, né, é claro que os monstros não são os mesmos, mas o fundamento é o mesmo. Então, como eu já fiz isso Sim. muitas vezes, acaba sendo uma coisa já que, eu quero, por exemplo, né, eu misturei alguns animais recentemente, tipo lobo-morcego, Uhum. o camaleão-lagosta, tucano-capivara, sabe? Então, tudo isso são coisas, tipo, que eu olho e eu já consigo ver, assim, sabe? Isso daqui ficaria legal aqui, assim, né? E muitas vezes quando tu vê híbridos de animais, tu só vê o pessoal, né, cortando e colando. É, é, é. Seria aquela hibridização bem mitológica, né? Tipo, de Sim, grifo, sim. umas coisas assim. Mas também tem essa hibridização mais científica, que eu chamo, né? Que harmoniza tudo. E aí isso tudo realmente é em base do meu conhecimento que eu tenho de anatomia animal, que eu Não, estudei. e o olhar que tu, como artista, vai para uma dissecação ou para um estudo de corpo humano, de corpo animal, é outro, né? Tu tá procurando buscar a lógica daquele organismo, né? Uhum. Como ele se encadeia, como ele Sim, funciona, etc e tal. Isso só vem enriquecer, na realidade. Então, as fontes é isso aí, tem que ir atrás e tem que consumir as coisas mais que as pessoas podem julgar estranho, mas que, pô, tá fazendo o resultado no teu trabalho, beleza, né? sim. Helena, um dos intuitos aqui dessas lives é, assim, conversar com essas pessoas que passaram pelo feirão com mais tempo, né? Que às vezes a gente se encontra em eventos, ou no teu caso ali no Dínamo, em outras coisas, a gente não tem tempo para ficar conversando dessas coisas, essas curiosidades, né? E outra para Uhum. também mostrar a produção das pessoas, que eu percebi que muita gente segue produzindo durante a quarentena, né? E que não, que, pô, tem que dar um espaço, uma vitrine para esse pessoal mostrar o que está fazendo. O que ele está fazendo nessa Sim. quarentena aí, né? Dá para mostrar para a gente alguma coisa? É, infelizmente, os meus projetos de quadrinhos, eles entraram todos em atos, né? Eu estava fazendo o meu pessoal e tinha mais dois outros projetos que eu estava fazendo com outras pessoas que acabaram entrando em atos, que seriam lançados no segundo semestre já, mas como eu creio que, né, tá meio difícil fazer É, campanhas no Catarse e tudo mais nesse momento, foi tudo entrado em atos. Mas o que eu estou fazendo é exatamente o que eu vou mostrar de novo aqui, tá. o artes digitais, Uhum, né? Tem o Godzilla que eu estou fazendo agora. E eu estou focando realmente nessa parte de arte digital. tá. Daí que a câmera não está ajudando. Focando nessa questão de arte digital exatamente para mim ter mais portfólio, para mim poder entrar no mercado daqui a pouco de ilustração para livros de RPG, para Uhum. jogos, para card game, essas questões assim. E diz uma coisa, como é que está sendo essa transição? Que tu é uma pessoa que vem do analógico, do suporte papel, né, da utilização da mão pro digital. Tá sendo, Uhum. como é que tu está percebendo isso? Está vendo alguma dificuldade, algum ganho de velocidade? Está estranho ainda? Como é que tu está? Com certeza dá para fazer coisas que tu não faz no papel, né? Tem vários efeitos que são diferentes. A principal diferença é a Hum, luz. Porque uhum. no papel as coisas não têm luz, né? Tipo, não falando na luz no sentido técnico, mas luz tipo tela, né? Sim. Tela é feita de LEDs, então as coisas têm um brilho diferente. Então, no início, quando eu comecei a fazer a transição, eu tinha muito problema com contraste. Por causa que no Hum, papel, tu bota preto, ele não fica 100% de coisa, é um preto diferente do preto que fica na tela. A mesma coisa com o sim. branco. Na verdade, todas as cores são diferentes, né? Por causa que no papel as cores, elas são aditivas, né? Elas ficam Uhum, mais uhum. escuras quando tu mistura elas, enquanto que numa tela é diferente, né? Elas ficam mais claras quando tu mistura elas. Então, isso foi a questão que eu mais tive dificuldade de me acostumar.
eu já estou começando a aprender assim como usar questões de textura no digital e como Uhum. usar as camadas, né? Porque tu consegue realmente fazer muitas coisas diferentes com essas ferramentas, né, de sobreposição de cores na tela. E também o que me ajudou muito a transicionar, né, é Hum. uma mesinha digital, não usar mouse e teclado. Sim, Isso sim, também sim. ajuda bastante. Mas com É. certeza muito do meu conhecimento que eu tinha em tradicional, tipo, eu acho que foi muito bom eu ter aprendido no tradicional primeiro e aí depois ir pro digital. Porque tem muita coisa que é, tipo, o mesmo, sabe? Não tem muito mistério, é só se esforçar bastante que dá para se adaptar direitinho do digital, se é um artista tradicional. Eu quero mostrar também aqui mais uma arte aqui que eu tenho da Helena. E não sei se tu sabe, Helena, eu falei todo aquele blá 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 do artista produzindo e tal, mas essas lives elas servem para eu mostrar minha coleção. Não, tô brincando. Mas assim, sempre que eu convido uma pessoa que já fez uma arte para mim da Mulher-Aranha, eu mostro, entendeu? Uhum. E aí eu olhava para as artes da Helena, assim, pá, vamos ver, ela desenha monstros, bichos estranhos e tal. Assim, pá, vou pedir uma Mulher-Aranha, daqui a pouco vem uma aranha, um bicho bizarro. E eu não gosto nunca de ver o preview, né? Eu gosto de pegar e tirar aquele momento no envelope, assim, pá, pra ter aquela surpresa. Aí eu encomendei uma Mulher-Aranha para ela, e ela fez, pessoal, olha isso aqui. Que coisa mais amada. Eu acho que esse ainda é um dos meus desenhos preferidos que eu já fiz. Eu gosto muito desse desenho. Olha aqui, uma gata com o uniforme da Mulher-Aranha. Muito bonito, muito bonito. Esse aqui é o número O 25. interessante, Tá aqui atrás, 25. ó, Diga. é interessante que quando eu era criança eu gostava bastante de fazer isso. Eu pegava os personagens de super-heróis e desenhava cachorros com as roupas dele. Então, Ah, tipo, é. eu fiz uma coisa que eu fazia quando eu era criança, assim, que me divertia bastante fazendo. Ah, muito legal, muito legal. E aqui tu utilizou Falando de, aquarela. Diga, por favor. falando de gato, Olha aí, opa, quem é essa figura? temos um convidado extra. Esse aqui é o Murdoch. Está Murta. vindo deitar no meu colo. Certo ele. Aqui o Aparício ele fica em cima de mim e da Iris revezando durante todo o dia. Parece que quando esfria uma cama ele vai para outra, assim, mas é muito legal. Né? E Uhum. essa ilustração aqui tu fizeste com aquarela. Né? Sim, foi Ó, aquarela. Aquarela e bico de pena, se não me engano. Eu fiz a line art com bico de pena e daí a cor foi com aquarela. Provavelmente deve ter um pouco de guache branco aí também. tem uns detalhes, acho que do rabo e da, da teia axilar ali Uhum. também. Sim, Cadê? Ali, ó, naquele cantinho. sim. Mas é muito bacana, porque algumas pessoas vêm aqui em casa, e daqui a pouco, quando passar essa quarentena, tu e o Jonas estão convocados para vir aqui, entendeu? Comer uma pizza, Uhum. jogar um videogame, fazer essas coisas boas da vida. E Sim. sempre que eu mostro o pessoal assim, vem, era aranha, né? Aí daqui a pouco, e essa gata aqui, não sei o quê, sabe? Sempre para, assim, para contar a história da gatinha. E o pessoal assim, Helena? Sim, Helena fez, né? Aí meio que um bug, assim, né? Tu espera que venha um monstro e venha uma coisa fofa. E essa gata aqui foi inspirada numa gata tua. Provavelmente eu devo ter usado como referência não da cor do pelo, né, mas da pose algum gato dos meus pais, que Ah, tem dos teus um dos pais. gatos dos meus pais, o Bolinha, ele Ah, gosta de ficar de barriga para cima, fazendo que essas legal. poses assim para dormir. Eu devo ter tirado uma foto, provavelmente deve ter alguma foto dele nessa pose igual, assim, que eu Muito usei como bom. referência. Eu gosto muito dessa tua arte, né? Eu acho muito, Obrigada. acho maravilhosa, maravilhosa. Helena, vamos falar um pouquinho sobre, tu já falou sobre técnica, sobre essa transição do analógico para o digital. E eu quero também tirar uma curiosidade contigo sobre cor, né? Uhum, Porque eu percebo que tu vem utilizando mais cor nos teus trabalhos do que lá naquele comecinho. Como é que está se uhum. dando isso para ti na cor? Aqui, por exemplo, na Gatinha Aranha, tu usou aquarela, já falou outras técnicas. Como é que se deu
essa transição pro uso da cor na tua carreira? A cor, Hum. no início, né, eu comecei assim, usando aquarela e um pouco de lápis de cor. Uhum. Eu usei muitas mídias diferentes trabalhando com cor, né? Para aprender como é que funciona cada uma diferente e ver qual que eu mais gostava. Eu usei lápis de cor, aquarela, acrílico, óleo, giz de cera, Uhum. giz pastel, giz oleoso. Tudo que dá para botar cor numa tela eu experimentei, sabe? Para ver Tá, como é que funcionava. tá. Eu comecei a gostar bastante do pastel oleoso, eu fiz bastante trabalhos usando pastel oleoso. É um dos meus, os trabalhos que eu mais gosto tradicional atualmente são trabalhos que eu fiz com esse material. Uhum. Mas eu ainda estava sentindo que eu não estava conseguindo muito me desinibir, né, nessa questão da cor. Uhum. Até por causa que quando tu tá começando a estudar uma coisa diferente, né, sair da zona de conforto, você tem medo de errar. É. Eu acho que nisso o digital me ajudou bastante. Porque o digital, tu errou a cor, tu pode até mudar ela, se tu quiser. Pode aprender. E eu até fiz muito, né, de copiar a cor. Eu Uhum. pegava trabalhos de artistas que eu gostava e eu ficava viajando com a conta-gotas lá, sabe? Vendo, como é que ele fez isso daqui, como é que ele fez essa cor aqui, como é que ele fez aquilo ali, sabe? E até também olhar muito pessoas fazendo time-lapse, né, de arte, Uhum. ver como é que eles trabalharam aquelas cores, que camadas que eles usaram. A própria pintura tradicional também, né, ver essas questões, para eu saber, né, como é que é esse processo de adicionar cor. E aí, por experimentação própria também, eu estou começando agora já a achar, né, o meu caminho de como que eu vou trabalhar a cor. Que a gente sempre cria o nosso próprio processo, né? A gente vai absorvendo umas partes das outras pessoas e daí a gente acaba criando o nosso próprio. E aí agora eu comecei fazendo, né, no digital, fazendo aquela questão só trabalhando em preto e branco, e aí depois adicionando cor. Mas agora eu já estou confiante o suficiente já para começar com cor. Eu estou conseguindo escolher as cores bem. Isso é até uma outra questão interessante, né? Porque a arte digital não é limitado. Tem todas as cores que tu imagina. Então, às vezes, tu acaba ficando um pouco sobrecarregado, né? Tipo, nossa, tem um monte de cor, como é que eu faço? E aí agora, hoje eu já tenho um pouco mais, tipo, eu quero isso aqui. Eu quero aquilo ali. Eu já consigo, pelo treino, né, de olhar, tipo, eu pegava conta-gotas, eu olhava a cor, aí eu tentava fazer ela, e eu pegava conta-gotas para ver se quão próximo que eu tinha chegado, né? Treinando o meu olho para essas questões. E agora eu já acho que eu tô chegando num nível legal, assim, de saber que cor usar. Tu fizeste o processo de engenharia reversa, tu pegava o produto pronto e vinha desconstruindo ele para chegar na... Sim. Tu foi uma médica legista das artes dos outros. Já pensou nisso? Sério? Dissequei a arte. Tu dissecou a arte das pessoas, Eu ando fazendo isso até também para questões de composição também. Eu ando isso até... Eu creio que a minha evolução que deu na arte digital recentemente, né? Tipo, creio que eu dei um pulo muito grande das primeiras artes digitais que eu fiz durante a quarentena para agora, exatamente por isso. Eu tenho pego muita arte de pessoas que eu gosto, principalmente a arte de carta de Magic, que a maioria das artes que eu gosto são de artistas disso. Sim. E eu tenho realmente estudado, né? Quebrando elas em linhas de movimento, em composição, em cor, em claro e escuro, quebrando todos os fundamentais para ver como que aquele cara montou aquilo. Né? Como se eu estivesse pegando um bolo e separando, medindo as coisas ao contrário para saber como fazer depois. Então, é claro que é um pouco difícil, né, tu fazer isso quando tu não tem ninguém te dizendo, né, como fazer. Mas por sorte existem artistas muito muito bons que postam os processos deles online e explicam por que eles estão fazendo aquilo. Então, isso facilita bastante. Pô, que bacana esse sistema aí. Pode ser mais trabalhoso do que ter uma pessoa, é assim, assado. Mas tu está criando o teu modelo de aprendizado. Sim. Isso é muito bacana. E se tu for ver, os próprios artistas antigamente já faziam isso. Tem muitos artistas que fizeram cópias de trabalhos de outros, né? Principalmente na época renascentista, assim, expressionismo e tudo mais, exatamente para saber, né? É porque antigamente o artista morria, tu não tinha mais como conversar com ele, né? Não tinha um cara com vídeo no YouTube dizendo como é que ele fez. Eles tinham que conseguir fazer isso. Então, muitas vezes eu também, tipo, eu gosto muito desse cara, mas ele não tem nenhum lugar onde ele está explicando isso. Então, eu tenho que eu mesmo fazer essa desconstrução.
E até fazendo essa desconstrução também eu pratico, né? Eu estou Claro, praticando claro. fazer essas coisas. Tem um médico brasileiro, Helena, não sei se tu soube dessa história, que ele escreveu um livro depois que ele foi na Capela Sistina, que foi pintada pelo Michelangelo, que é o livro é A Arte Secreta de Michelangelo. E ele conseguiu identificar, olhando para o teto da capela, né, vários órgãos humanos desenhados pelo Michelangelo Sim. com temas religiosos, obviamente, porque é uma capela, né? Aí ele coloca a imagem do Michelangelo e a imagem do órgão, né? Então tem Uhum. desde órgãos bem pequenininhos do ouvido lá, aqueles ossinhos, até o cérebro e tal, várias partes do corpo em si que o Michelangelo colocou como um easter egg na pintura Uhum. do. É muito bacana, muito bacana. Então, às vezes, basta o cara ter um olhar um pouquinho mais diferente, assim que vai conseguir pegar as coisas dos outros, né? Sim. Muito bacana isso. Helena, tu quer falar sobre essas HQs, essas três HQs que tá em ato? Como é que tu prefere abordar isso? Ou deixamos para mais tarde, em outras oportunidades? Eu até já cheguei a postar algumas coisas, né? Sim, sim. Principalmente da minha pessoal, né? Do Uhum, Miau. Eu postei uhum. bastante coisa. Então, se alguém tiver interesse para saber desses projetos, é só olhar no meu Instagram. Até tenho nos stories salvos, tem ali alguns histórias dessa história. Mas eu tive a oportunidade de ver alguns originais desse Miau aí, vocês podem pesquisar nas redes dela. E é belíssimo, belíssimo, belíssimo. Toda essa questão da anatomia e não ser aquela coisa meio centauro, né? Que da Uhum. cintura para cima é um bicho, da cintura para baixo é outro, não. Ela conseguiu mesclar muito bem, colocar os gatos em pé com a característica do gato. Isso é. Quando sair, vocês vão ver. Quando sair, vocês vão ver e. Assim, é aquele negócio, né? Não li e já gostei. Porque eu vi o original. Maravilha. Não, porque tem aquele negócio assim, eu não li e não gostei. Não. Eu não li e já gostei, porque eu já sabe que vem coisa boa. Tem pessoas que são assim, e a Helena é uma delas. Helena, então, a gente já pode Obrigada. meio que é isso, eu não faço nada mais que a obrigação de falar a verdade. Helena, a gente pode estar encaminhando agora o fechamento da nossa live. Eu queria que tu deixasse todos os teus contatos, as pessoas poderem falar contigo, os cursos que tu está dando. Enfim, agora o espaço é teu para tu colocar todos os teus contatos para as pessoas. Eu tenho o Instagram, que é o que vocês estão vendo agora. Eu tenho um Twitter também, que está linkado na minha bio do Instagram. Eu também tenho um ArtStation, também está linkado no Instagram. Então, no meu Instagram vocês conseguem chegar em todas essas redes sociais. Facebook eu não estou mais usando. Eu estou usando só o Instagram, Twitter e o ArtStation. Eu estou dando, agora tem oferta de cursos para desenho de monstros na Dynamo, 100% online. Muito E bem. também tem um que é do fofo ao terror, que é um desenho do monstro ser mais autoexplicativo, né? Mas o fofo ao Sim. terror seria conhecendo a proporção da fofura, como desenhar bichinhos fofinhos, e aí como fazer terror depois, né? Proporção de terror e coisas aterrorizantes. Eu vendo também artes digitais. Se alguém quiser commission, minhas commissions estão abertas para quem quiser, é só mandar uma mensagem. Então, pessoal, mande mensagem para a @Helena_Aing, isso? Uhum. Isso aí. Helena_Aing, EYNG, para ver as artes que ela produz, qual é o estilo de arte dela. E como eu sempre falo, assim, dou um recado para as pessoas, né? Dê arte de presente. Sabe que tem alguém que vai gostar daquele estilo. Ah, se nesse momento não consegue dar a arte para a pessoa, indica, compartilha, retuita. Isso já dá aumenta a visibilidade daquele pessoal que tu gosta. E é isso que a gente está fazendo Com com essa. certeza. E aumenta mais do que o pessoal imagina. É, porque assim, tem que aumentar a visibilidade das pessoas, potencializar que as pessoas conheçam a arte de gente bacana, como a Helena e de tantos outros que passaram pelas lives e tantos outros que ainda Uhum. virão pela frente. Eu agradeço muito a tua presença, foi um papo bem bacana. Uhum. Conversamos muito sobre teoria, sobre a tua trajetória
como uma jovem artista, uma realidade. Comentei isso com o João ontem. Não gosto de falar que é uma jovem promessa. Não, a Helena já é uma realidade. Está aí produzindo, ensinando, desenvolvendo, aprendendo a aprender, desenvolvendo seu método de aprendizado, que é uma Sim. coisa muito bacana. E eu só tenho a te agradecer por ter participado dessa live. Quero agradecer também as pessoas que assistiram essa nossa transmissão. E nesse momento, deixo um abraço aí para o nosso querido Jonas. É. Um Pode abraço para deixar que eu o vou mandar. nosso parceiro felino aí também. E É, o recado final só pode ser esse. Fiquem bem, fiquem em casa, cuidem de quem vocês gostam. com certeza. Obrigado, Helena. Muito obrigada pelo convite, Christian. Que é Tchau, isso, boa até a noite, próxima. pessoal. Tchau.